dia a todas. Daremos início aqui à sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso da aluna Karen de Almeida Oliveira. O trabalho dela é intitulado Análise do comportamento de ondas oceânicas no litoral brasileiro a partir de dados observacionais. Essa disciplina de TCC é um requisito obrigatório para a aluna concluir o curso e obter seu título de bacharela em Geografia. O trabalho é orientado por mim, professor Eduardo Bulhões, e eu agradeço antecipadamente e novamente a banca formada pela professora Maria Carla Barreto Santos Martins, daqui do Departamento de Geografia da UF Campus, e do Calanley, egresso do nosso curso, mestre, bacharel e mestre em Geografia, e hoje é doutorando no Instituto de Geociências da Unicamp. Tá, Karen, você fica à vontade para sua apresentação, você tem aproximadamente 20 a 30 minutos para fazer, depois a gente passa aos membros da banca a abertura aí para a arguição do seu trabalho. Então, passo a palavra a você, Karen. Obrigada. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, da banca também, da Maria Carla e do Luca, e do Eduardo Bulhões, que é meu orientador. O título do meu trabalho é Análise do comportamento de ondas oceânicas no litoral brasileiro a partir de dados observacionais. E esse trabalho ele foi orientado pelo professor Eduardo Bulhões. Primeiramente, eu fiz um panorama geral da apresentação e ela foi baseada nos escritos do trabalho. Então, eu trouxe a introdução, os objetivos, a justificativa, a área de estudo, a base conceitual, materiais e métodos, resultados e discussões e as considerações finais. Para a introdução, primeiramente a gente fez um apanhado geral sobre o regime de ondas, e a gente pode entender o regime de ondas como uma descrição sistemática de um ambiente. Nesse caso, a gente está tratando do ambiente costeiro. Eu fiz também uma conceituação bem prévia sobre as ondas oceânicas e sobre os dados observacionais. E também um apanhado geral sobre a zona costeira, mas ela vai ser melhor trabalhada na área de estudo. Sobre os objetivos desse trabalho, o objetivo geral é caracterizar o regime de ondas no litoral brasileiro a partir dos dados observacionais, e os objetivos específicos, eles são 2. E eles consistem em utilizar análise matemática, análise estatística, para caracterizar os padrões modais e extremos dos conjuntos de dados, e também analisar de forma regionalizada os padrões das ondas oceânicas, sobretudo para o litoral brasileiro. Sobre a justificativa, a gente pautou ela em 3 pontos. Primeiramente, a gente traz o ambiente costeiro, no qual a gente fala em como é importante a gente conhecer os elementos hidrodinâmicos que afetam o litoral, sobretudo o ambiente costeiro. E nisso a gente traz a consequência, que como é importante a gente conhecer esses processos hidrodinâmicos, sobretudo porque esses processos hidrodinâmicos eles podem alterar a morfologia do ambiente costeiro. E para isso a gente traz a divulgação científica, no qual a divulgação científica ela traz um melhor embasamento para a tomada de decisões para a área costeira. Sobre a área de estudo, a gente pautou elas em algumas bibliografias, em algumas leis, e a gente, primeiramente, a gente precisa entender que a zona costeira ela foi definida por Rodrigues em 1998, que é o espaço delimitado pela interface entre o oceano e a Terra, ou seja, é a faixa terrestre que recebe influência marítima e a faixa marítima que recebe a influência terrestre. E para isso a gente trouxe esse mapa, no qual ele traz os limites jurídicos definidos para a zona costeira brasileira, e inclui os limites terrestres e marítimos. Então, a gente tem aqui a linha de base, o mar territorial que ele se estende da linha de base até as 12 mil milhas náuticas, a zona contígua que se estende das 12 mil milhas náuticas até as 24 mil milhas náuticas, e a zona econômica exclusiva, que se estende das 12 mil milhas náuticas até as 200 mil milhas náuticas.
E eu acho importante destacar, né, que o Brasil ele possui sob jurisdição, direitos e responsabilidades, cerca de 5,4 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo. E MIR, 1998 e 2010, ele destaca por essa zona costeira ser uma extensa área, ela possui muita diversidade. E como é importante para o Brasil, sobretudo, ter essa área sobre jurisdição e sobre cuidado, sobretudo para conservação, exploração de petróleo e gás e muitos outros. E para a zona costeira, nesse mapa, a gente trouxe também os limites da região litorânea compartimentada, né, sobre a macrocompartimentação de MIR no 1998. Então, nesse mapa, a gente pode observar os municípios do compartimento litorâneo divididos por região. Sobre minha base conceitual, primeiramente, a gente trouxe a definição das ondas oceânicas, né? E a gente trouxe Garrison 2017, a gente pode definir as ondas oceânicas como uma oscilação, um movimento ondulatório de ondas na superfície do oceano que ela se propaga além do espaço. A partir dessa definição de ondas oceânicas, a gente pode classificar as ondas. E a gente trouxe essa classificação também de Garrison 2017, no qual ele traz vagas e marulhos. Então, vagas são ondas que estão recebendo energia dos ventos e marulhos são ondas que estão se propagando pelo oceano. A partir da classificação das ondas oceânicas, a gente pode entrar no tópico de previsão e medição de ondas oceânicas. Então, sobretudo na oceanografia, barcos, plataformas, boias e navios oceanográficos sempre foram instrumentos de medição de ondas. E nisso a gente traz também as boias oceânicas, né, que é o método de coleta nesse trabalho. E com o avanço, né, da tecnologia, hoje a gente pode prever as ondas através de modelos matemáticos e também com a ajuda do sensoriamento remoto e o uso de satélites. E a partir disso, eu trago, né, a gente trouxe no nosso trabalho, a macrocompartimentação do litoral brasileiro de MIR em 1998. E a intenção da macrocompartimentação do litoral brasileiro é facilitar o gerenciamento costeiro e a sua inserção. Então, a gente utilizou a macrocompartimentação, eu trouxe bem explicado no trabalho, como uma forma de dividir a análise também dos resultados desse trabalho. E a gente utilizou também outros autores, como Nascimento, 2020, Costa, 2019, que foram primordiais na contribuição do melhor entendimento sobre essa temática, sobre o regime de ondas. Agora, sobre os materiais e métodos, primeiramente a gente explorou os dados, né, que a gente iria utilizar nesse trabalho, e aí a gente escolheu que iriam utilizar as boias oceânicas. Então, os dados das boias a gente coletou no site da Marinha do Brasil, na parte do PN Boia, e a partir disso a gente definiu algumas categorias, como altura e velocidade, e direção das ondas, velocidade e direção dos ventos, altura significativa e direções de ondas, e período médio de ondas. E a partir disso, eu acho importante destacar, né, que essas boias que a gente utilizou como método de coleta dos dados, elas são boias de fundeio. O PN Boia é o Programa Nacional de Boias da Marinha do Brasil, e essas boias, elas, por serem boias de fundeio, elas são fixas e rastreadas por satélites. Existem as boias de deriva também, mas principalmente ela é utilizada por empresas privadas, mas a gente optou por utilizar a da Marinha do Brasil. E essas boias, elas têm um ciclo de funcionamento, um período de amostragem de 30 minutos. E como elas são rastreadas por satélite, o satélite ele tem um período de atualização de 60 minutos. Ou seja, em 30 minutos a boia coleta dados, posição e status, e o satélite, na verdade, ele colhe em 60 minutos 2 períodos de amostragem da boia. A gente utilizou os dados das boias, 21 boias, e foi do período entre 2009 a 2022.
E a partir disso, a gente levantou as informações em formatos de planilha e processou os dados a partir do RStudio. Então, a gente criou os códigos e o RStudio, né, ele é um software de linguagem livre em R, e foi a partir dele que a gente conseguiu processar todos os mapas e os gráficos que a gente utilizou nesse trabalho. Aqui eu trago um mapa que a gente fez das boias. Ele traz os recortes litorâneos, inclui a posição e o nome das boias, né? A gente, como já falei, a gente utilizou 21 boias e os nomes delas estão bem destacados nesse mapa. Agora, sobre os resultados e discussões, a gente dividiu eles em duas categorias. Primeiro, a gente agrupou os dados de todas as boias para todo o litoral brasileiro e depois a gente agrupou por região litorânea. Então, a gente dividiu, na verdade, esses dados por região litorânea. A partir disso, a gente definiu eles em algumas categorias, como eu já disse: velocidade e direção do vento, altura significativa e direção de ondas, altura máxima e direção de ondas e o período médio das ondas. Esse gráfico, ele indica a distribuição percentual da velocidade e direção do vento para todo o litoral brasileiro. Então, esse gráfico, ele indica que há uma maior velocidade de 4 a 8 metros por segundo, seguidas de 8 a 12 metros por segundo para todo o litoral brasileiro. Enquanto a direção do vento, ela foi de maior incidência entre os quadrantes norte, leste e sul. É claro que há também uma incidência entre os outros quadrantes, mas a gente notou uma maior incidência entre os quadrantes de norte, leste e sul. Esse primeiro gráfico, ele continua sendo para todo o litoral brasileiro e ele traz a altura máxima, percentual de altura máxima em direção dos ventos, direção de ondas. A gente pode observar que há uma maior incidência de altura máxima de ondas de 2 a 3 metros por segundo para todo o litoral brasileiro, seguidas de ondas de 3 a 4 metros. Nesse outro gráfico, ele indica a altura significativa, né, o percentual de altura significativa e direção média de ondas, e ele indica que há a maior altura significativa foi o maior percentual de altura significativa entre 1 a 2 metros, seguidas de 2 a 3 metros. Quanto à direção das ondas, pode-se observar que também há uma maior incidência entre os quadrantes norte, leste e sul. Agora a gente fez uma representação, né, por região litorânea. Então, esse primeiro gráfico, mapa, né, ele traz a velocidade e a direção dos ventos. Então, é possível observar que há uma maior incidência, né, da velocidade dos ventos de 4 a 8 metros por segundo no litoral nordeste, seguida do litoral oriental. E sobre a direção dos ventos, né, é possível observar que no litoral sul houve uma maior distribuição direcional dos ventos comparado aos outros litorais, né, as outras regiões litorâneas. Quanto a esse mapa gráfico, ele traz a distribuição percentual da altura significativa de onda e da direção de ondas. Então, a gente pode observar que no litoral nordeste houve uma maior incidência de altura significativa de ondas de 1 a 2 metros no litoral nordeste, seguida do litoral oriental. E quando a gente comparou esses resultados, sobretudo do litoral nordeste com Costa 2019, a gente achou uma altura significativa média de ondas no litoral nordeste de 1,6 metros e Costa achou no litoral do Ceará de 1,58 metros. Então, a gente comparou essas similaridades. Quanto à direção de ondas, a gente comparou com um trabalho de Branco 2023, no qual ele estudou o litoral do Espírito Santo e ele encontrou ondas, sobretudo de direção sudeste. E a gente viu isso no meu trabalho também, no nosso trabalho. A gente viu também sobre Olenquim, 2016, no qual ele estudou as regiões sul e sudeste em 2006, e ele encontrou também ondas de maioria sudeste. Sobre esse gráfico, mapa gráfico, ele traz a direção
e altura máxima de ondas. E a gente pode observar que há uma maior altura, né, uma maior incidência de ondas de 2 a 3 metros no litoral nordeste, seguidas do litoral oriental. E a direção das ondas, né, ela segue esse mesmo padrão, né? Nessa tabela, a gente trouxe os percentuais de período médio de ondas, e é possível observar que o maior percentual de período médio de ondas de 4 a 8 metros por segundo, a gente pode observar no litoral oriental, seguida do litoral nordeste, e ondas de 8 a 12 metros por segundo foram observadas em maiores percentuais no litoral sudeste. Bom, por fim, sobre as considerações finais, a gente pôde obter, né, a partir de todos os dados analisados, um panorama geral de todos os dados analisados, seja por da região litorânea, seja para toda a costa brasileira. E a gente destaca a necessidade da compreensão desses processos hidrodinâmicos atuantes, sobretudo no litoral brasileiro, né? E como que é importante ter a divulgação desses resultados, ter a divulgação desse tema, sobretudo para a zona costeira brasileira. E, por fim, eu destaco também a importância da utilização de ferramentas de análise e interpretações de dados, né? Porque a gente só conseguiu analisar todos os dados, todas as análises estatísticas a partir do RStudio. E acho que é isso no trabalho.